boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande receber todos aqui nesse momento tão importante para a Faculdade de Nutrição. Sou a professora Ana Tereza, sou atual diretora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás, e agora, nesse momento, nós estamos aqui no canal oficial do YouTube da UFG. Já aproveito, né, para convidar a todos a nos seguir, a se inscrever no canal e também a se inscrever no canal do YouTube da FANUT e também a seguir nossas redes sociais, no Instagram, que sempre temos informações muito interessantes a todos. Aproveito também o momento para agradecer à UFG por disponibilizar esse canal para a gente desenvolver esse tema tão interessante, o lançamento desse livro tão sonhado por todos nós. Agradeço à Reitoria Digital por todo o apoio técnico que nos proporcionou esse momento agora. Bem, para a FANUT, esse é um momento de grande alegria, né? O lançamento desse livro para nós tem um significado muito importante, né? Esse livro, ele é de autoria da professora Mara e também da nutricionista Carla, né? A professora Mara Reis Silva, ela é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa, doutora em Ciências da Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, é professora titular aposentada da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. E a Carla Cristina da Conceição Ferreira, ela é nutricionista, mestre e doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás e é nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia, Goiás. Então, Mara e Carla, boa noite. É uma alegria muito grande receber vocês aqui nesse momento, né, para o lançamento desse livro. Eu convido vocês duas, né, estar aqui agora conosco para contar um pouquinho desse momento, né, de como foi a construção desse livro. Boa noite, tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem, Mara, Carla? Sejam muito bem-vindas. Boa noite. Olha, a alegria é toda nossa. Inclusive, eu gostaria de agradecer muitíssimo a FANUT pelo apoio, pelo interesse nessa obra, e dizer que a gente está muito feliz com todo esse apoio de vocês, da universidade de maneira geral. Aproveito já para agradecer aqui todos os nossos colaboradores do livro, dos capítulos, porque sem eles também a obra não estaria pronta, né, com essa qualidade. E agradeço muitíssimo a parceria da Carla, ela foi muito paciente e ela teve a generosidade de compartilhar comigo essa obra, uma obra que tem um histórico e a gente trabalhou arduamente para que ela ficasse pronta. E, então, é uma satisfação contar com a parceria da Carla. E eu não poderia deixar de citar a professora Margarete como parceira inicial da ideia original desse livro. Nós começamos lá com o Manual de Nutrição e Dietética, que resultou hoje nessa obra mais extensa, que é Nutrição Humana da Teoria à Prática. E eu preciso dizer também que a professora Margarete tem um capítulo nesse livro e ela abdicou de ser a autora principal porque estava muito envolvida com ensino, com pesquisa, com pós-graduação. Então, a gente chegou a esse ponto que eu acho que está muito bem, está de bom tamanho em termos assim, de parceria, de colaboração. Eu estou muito satisfeita. E você, Carla? Para você dar as suas palavras iniciais. Seja muito bem-vinda aqui conosco, nossa parceira de sempre, né, Carla? Já foi professora de também por um tempo. Hoje contribui, assim, imensamente nos estágios. Então, assim, é sempre FANUT, não tem jeito, né, Carla? É verdade. FANUT está no sangue desde a minha entrada, desde a minha formação, não tem jeito. Eu quero
primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e também a Mara por ela ter, assim, confiado, né, na minha capacidade, no meu potencial de poder caminhar lado a lado com ela nessa construção que não foram de poucos dias e nem de poucos meses, né? Só nós duas sabemos quanto tempo nós estamos caminhando com esse livro, diante de pesquisas e volta e vai, então foi muito tempo de trabalho árduo, como ela bem disse. E também agradecer a FANUT, ao UFG, por toda a parceria, porque tudo começou por causa da FANUT, porque primeiro eu fui aluna, e a minha parceria com a Mara começou quando eu era professora substituta na FANUT, trabalhando junto com ela. Então, ali eu comecei, assim, com a mínima intencionalidade, fazendo o meu papel de professora substituta, ajudando a professora. E aí essa ajuda foi crescendo, independente de estar na FANUT ou não, a gente manteve essa construção e, posteriormente, fui professora titular por um breve momento, sempre nessa parceria junto com a Secretaria Municipal de Saúde, o acompanhamento do estágio. Então, é o que a Ana Tereza bem disse, né? Corre no sangue, não tem jeito, essa parceria permanente. E eu quero agradecer, então, assim, público, né? Todos vocês, em especial, Mara, você, né? Pela confiança de sempre, de saber que eu poderia dar uma resposta que fosse agradável e saísse um filho, né? Porque eu considero mais um filho na minha vida. Isso mesmo, Carla, sem dúvida alguma. Então, a gente pode conduzir a live agora, né, para a gente é um orgulho muito grande, né, porque é a live de lançamento dessa obra, né, então, assim, a alegria da FANUT é imensa, né, da gente poder participar desse momento tão especial para vocês também, né, então a gente vai conduzindo, vou fazendo algumas perguntinhas para uma, para outra vai complementando, para a gente conhecer um pouquinho como se deu esse processo, né, como que aconteceu, e eu vou ir direcionando algumas perguntinhas só para a gente ir batendo um papo, né, e fazendo oficialmente o lançamento dessa obra. Bem, Mara, então, você até já falou um pouquinho para nós, né, dessa questão da construção desse livro, e, assim, detalhe um pouquinho mais, como surgiu a ideia de escrever esse livro, né, como que foi esse processo, como tudo aconteceu, né, qual o objetivo, né, de se escrever um livro desse, ainda mais você agora, que já aposentou, contribuiu demais, mas a gente fala assim, acho que a Mara não aposentou ainda, enquanto ela não terminar esse livro, ela não vai aposentar, né, então, conta para a gente um pouquinho como que se deu esse processo, a ideia inicial de construção desse livro. A ideia surgiu ainda, pasme, mas na década de 90. Margarete e eu, pensamos em organizar uma publicação que fosse prática para estudante e profissional e reunisse o conjunto de tabelas, de quadros, de equações que naquela época a gente mais utilizava, porque tudo era muito disperso em publicações separadas. E isso dificultava, como até hoje, né, dificulta o processo de ensino, de aprendizagem, a prática do aluno, a prática do profissional. E a gente publicou, então, o nosso primeiro filho, Manual de Nutrição e Dietética. E, para nossa surpresa, foi um sucesso incrível. E nós, logo após, acho que uns 4 anos depois, nós editamos a segunda edição, publicamos a segunda edição. E, durante a segunda edição, as pessoas me procuravam muito, questionando, olha, esse livro é muito interessante, mas a gente queria saber como usar essas tabelas, essas equações, porque, na verdade, os primeiros, eles eram
bem objetivos, bem secos. Eles apresentavam as tabelas, as equações e os quadros, mas numa sequência que a gente tem até hoje, avaliação nutricional, avaliação dietética, dieta saudável, enfim. E aquilo me chamou a atenção, porque as pessoas, e continuou fazendo sucesso, nós conseguimos estender, conseguimos que as pessoas conhecessem esse livro no Brasil inteiro, e as pessoas sempre pedindo, não, a gente queria que continuasse, só que a gente queria mais informação. Bom, daí para frente, eu comecei a pensar nessa possibilidade de estender o assunto, o conteúdo, estender bem mais do que a gente tinha feito. E essa extensão, ela foi muito trabalhosa, tão trabalhosa que o livro, o volume das informações aumentou demais, e aí a gente teve que trocar o título, já não era mais possível colocar manual de nutrição e dietética, então a gente pensou em outro título que abrangesse essa ideia da questão da prática da nutrição, do básico em relação à avaliação nutricional, as necessidades nutricionais, a questão da avaliação da dieta, o que significa uma dieta saudável, e o que o estudante e o profissional pudessem utilizar de forma didática, prática, sequencial, tanto na questão do ensino quanto para o estudante, né, quanto na prática profissional, e para os docentes também que dão aula. Eu acho que é um livro que ele tem essa característica muito ímpar aqui no Brasil. É difícil a gente ver uma publicação que contemple essa sequência sistemática de informações que são muito práticas na vida de qualquer estudante, na vida de qualquer profissional. E a gente está muito satisfeito, então, demorou sair o terceiro filho, porque o volume de informação é muito extenso, mas a gente está muito satisfeito com o resultado. Que ótimo, Mara. Carla, e como é que foi você nesse processo? Onde que a Carla entrou nesse processo, já que a história ela começou lá atrás, né? E aí, de repente, a Carla está aqui, e tenho certeza que contribuiu assim, demais na construção desse livro, pela profissional que a Carla é, que todos nós conhecemos, né? Então, conta pra gente, Carla, como é que foi a sua participação na construção desse livro, os desafios que você enfrentou, como que foi trabalhar com a professora Mara, né? Todo mundo sabe do rigor, como que é, né? Todo mundo conhece, né? Quem foi aluno, quem trabalhou com ela, né? Então, todos nós sabemos disso. Então, fala um pouquinho pra gente, Carla. Então, o meu trabalho, ele começou lá na época em que eu era professora substituta, e ele começou como um trabalho, assim, sem muita intencionalidade no sentido de ter um nome, de ter um reconhecimento, algo parecido. Eu estava ali com o intuito de colaborar, ela precisava de tudo que ela fosse precisando, eu estava ali como se fosse uma estagiária do livro. Só que, à medida que o tempo foi passando, né, foi necessitando de mais buscas, de mais dedicação de tempo. Então, por muitas vezes, eu deixava um horário específico determinado para os nossos momentos. Eram reuniões presenciais, a gente se encontrava presencialmente. Então, foi crescendo. Ele foi realmente... O dia que a Mara falou assim para mim, Carla, eu preciso conversar com você uma coisa muito séria. Eu pensei, meu Deus, acho que ou vai haver alguma desistência, ou eu acho que eu vou estar fora desse negócio. Tanto que ela falou que era séria a conversa. Mas não, ela queria me honrar e dizer que gostaria muito que eu fosse autora, junto com ela, porque realmente eu estava contribuindo, porque isso aí estávamos na metade do caminho.
estava contribuindo muito com o livro e que ela reconhecia que seria muito importante eu estar como autora, né? E aí, então, a Margarete, como ela bem disse, abriu mão, porque ela não podia manter a sua contribuição ao nível de autora. Então, a gente foi junto, caminhando. E, para mim, foi muito, muito, muito tranquilo, porque a Mara é uma pessoa muito respeitosa, é uma pessoa de uma índole ímpar, não tem como dizer. Então, ela é muito cuidadosa em tudo que ela vai lidar, ela é muito honesta em tudo que ela vai conversar. E eu, assim, tranquilamente aprendi a trabalhar com ela nessa nossa caminhada, e eu cresci muito. Eu tenho certeza que um pouco da Carla que eu sou hoje profissionalmente vem dessa construção do livro, dessa parceria, desse conviver com a Mara. Por quê? Porque muita coisa do pessoal e do profissional eu aprendi com ela. Principalmente nos critérios de metodologia, nos critérios de referências bibliográficas, e esse olhar voltado para a questão científica foi aprimorando desde o início lá daquela construção, e hoje eu devo muito a essa nossa caminhada aí juntas. Que ótimo. Se me permite, eu gostaria de dizer também o seguinte: a Carla é uma pessoa muito fácil de trabalhar, porque às vezes as pessoas são muito competentes, mas nem sempre elas se dão bem trabalhando juntas. A Carla é uma pessoa competente, ela tem muito conteúdo em relação à prática profissional na área de saúde pública, e ela é muito paciente, generosa, educada, e então foi fácil essa nossa parceria, sabe? Teve época que nós trabalhamos, nos finalmente agora, nós trabalhamos praticamente de domingo a domingo. É um trabalho insano, porque um livro desse tem detalhe demais, muito detalhe, porque não só do que a gente havia padronizado antes, porque qualquer obra, para ter pelo menos uma qualidade razoável, você tem que seguir uma padronização. Mas também porque nós precisávamos seguir uma padronização de publicação. Isso também nos levou muito tempo, fez com que a gente gastasse muito tempo. E a Carla, ela desempenhou esse papel perfeitamente, porque eu tenho uma certa mania de corrigir a exaustão. E nem sempre as pessoas estão dispostas a levar isso de forma tranquila, porque realmente eu reconheço, é desgastante, é cansativo, mas faz um bem enorme para a qualidade da obra. A gente exauriu demais em termos de correção, mas eu tenho certeza que aqui e ali pode ter alguma coisa que nos escapou, porque isso é normal. Uma obra, qualquer obra desse nível, tem um nível de informação e de detalhe estratosférico. Então, fica difícil a gente exaurir 100%. E eu até aqui convido a todos os leitores que fiquem à vontade para fazer críticas e sugestões. Nós estamos abertas a receber críticas e sugestões. Que bom, Mara. Fala um pouquinho para a gente dessa questão assim, dos desafios, principais desafios, né, ou dificuldades que vocês enfrentaram durante esse processo de construção desse livro. Desculpa, está falhando um pouquinho, eu não entendi o final. Eu pedi assim para você dizer, você já contou um pouquinho dessa história, tudo, e quais foram assim, os principais desafios que vocês enfrentaram durante esse processo? Eu acho que escrever um livro, com certeza, não deve ser muito fácil. Na verdade, é o seguinte, da época
do livro Manual de Nutrição e Dietética para cá, a ciência evoluiu demais. Naquela época, era muito mais simples você juntar um volume de informação de forma objetiva e publicar. Era bem mais simples. Hoje, não. Hoje é muito mais complicado, mais complexo e mais desafiador, porque a ciência evoluiu demais, a gente tem um volume enorme de informações, e essas informações, elas são muito dinâmicas, elas estão mudando com uma velocidade imensa, que às vezes a gente fica meio baqueado com essa velocidade de evolução das ideias. Então, isso para nós foi um desafio. E até assim, nos últimos instantes, a gente estava tentando atualizar, melhorar, porque não é fácil. Hoje em dia, realmente, é muito complicado você manter a atualização 100%, é praticamente impossível. Mas eu acho que os conteúdos mais importantes, eles foram apresentados. E outro aspecto importante, o caminho para as pessoas chegarem, se atualizarem em relação ao conteúdo, também foi dado. Por exemplo, recomendação. Nós temos recomendações nutricionais. Nós temos instituições aí pelo mundo afora que são especialistas em recomendação. Então, minimamente, a pessoa tem que conhecer essas instituições e seguir a evolução dos conhecimentos apresentados por essas instituições. Nós sabemos que o conhecimento, especialmente nessa área, ele é muito provisório. Ele muda muito rápido. Mas nós apresentamos para as pessoas o caminho, como elas podem seguir para continuar se atualizando. Isso eu acho que a gente tentou fazer da melhor forma possível. Não, com certeza, né, Mara? E assim, eu que o diga, né? Eu tive o prazer de contribuir, né, com um dos capítulos aí do livro, na área que eu estudo mais, que é a área de doença renal crônica, e agora o livro lá na editora, já prestes a sair, a Mara me liga, Ana, você viu que saiu uma nova diretriz agora em 2020? Será que tem que mudar alguma coisa? Eu falei, meu Deus! Então, assim, isso dá para a gente ver, né, o rigor, né, o cuidado, né, o zelo com a atualização das informações. Então, assim, eu acho que para não ter alguma coisa nova que saiu, só se tiver saído agora, né, depois que o livro foi impresso, porque enquanto ele estava lá para ser construído, elas estavam trabalhando nessa atualização. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito bom, né? Dá muita segurança aos profissionais. E, Carla, e você? Você enfrentou algum desafio, alguma dificuldade? Teve algum momento que você fez assim, ai, meu Deus, eu acho que eu vou parar? Não, eu não... Se teve uma coisa que não aconteceu, foi pensamento de parar, porque tudo aquilo que eu começo, eu procuro ir até o fim. Então, nesse pensamento nunca passou. Eu só pensava, meu Deus, quando vai terminar? Quando vamos conseguir terminar? Então, sem dúvida alguma, o maior desafio foi esse que a Mara expôs, que é a questão de conseguir manter atualizado, porque quando a gente deu uma pausa por um determinado motivo, quando a gente voltou, a gente simplesmente teve que recomeçar por causa dessa dinâmica toda e toda a mudança que já tinha de novas referências e tudo mais. Então, essa foi a parte mais desafiadora até o último minuto, como a própria Ana Tereza vivenciou. E um outro desafio que eu considero também é a questão, assim, no mundo tão digital que nós estamos, publicar um livro no papel, um livro físico, né? É algo assim, é um desafio, porque muitas pessoas realmente ainda preferem fazer a leitura e o estudo do livro físico.
Contudo, a nova geração, os novos estudantes que estão chegando por aí, eles estão super adaptados e trabalhando bem no formato digital dos livros. E, diante de tudo isso, as editoras também, não tem sido muito fácil o acesso a editoras. Foi uma peregrinação. A Mara sofreu, porque eu não tinha muito conhecimento de editoras. Foi um outro desafio muito grande de encontrar uma editora. E, assim, a editora reconheceu o nosso trabalho, né, Mara? Eu acho que isso também foi muito importante, foi um desafio, mas ao mesmo tempo a gente precisa agradecer a confiança da editora na obra, quando foi apresentado para eles, e eles, assim, não demorou muito para dar resposta, foi de prontidão, depois de várias peregrinações, e várias não, algumas peregrinações de tentativas com editoras. Então, teve aquela que acreditou e que reconheceu o nosso trabalho. E um outro desafio para mim, eu não posso deixar de falar, é a questão de conseguir adequar, né, todo esse trabalho com o meu trabalho na secretaria e o meu trabalho materno, de esposa, de dona de casa, né? E, assim, na reta final, eu enfrentei o Covid, mas estava aqui firme e forte, né, Mara? Valeu a pena. Foram 15 dias de Covid para eu ficar 100% no livro. Graças a Deus foi tudo certo, foi sintomas muito leves, eu consegui ficar concentrada, com exceção de um dia só, que eu fiquei um pouco indisposta, mas, assim, foram desafios que a gente superou e que não nos impossibilitou chegar até aqui. Que ótimo! Nossa, muita alegria a gente ouvir isso tudo. Mara e Carla, como vocês pensaram na lógica da organização dos temas? Vocês pensaram assim numa sequência? Como que foi essa construção? Né? Teve assim, uma lógica pensando na atuação, na prática? Como é que vocês pensaram nisso? Falando um pouquinho agora mais do livro mesmo, né? De tudo que está lá dentro, que a gente vai usufruir bastante. Sim. Antes de falar da sequência, é importante também dizer que essa publicação agora, diferente do Manual de Nutrição e Dietética, o volume de informação é tão extenso que foi imprescindível contar com uma contribuição dos nossos colaboradores. Eu acho que sem eles, a obra estaria muito vazia, por mais que a gente se esforce. Hoje em dia é muito complicado, muito difícil você atender vários conteúdos. Isso é muito difícil pelo dinamismo da própria ciência. E eu agradeço a todos eles. É preciso dizer que a maioria dos nossos colaboradores são docentes, ou envolvidos com a prática profissional. Nós temos 3 nutricionistas que não estavam envolvidas com a questão do ensino, mas que são pessoas que têm experiência naquele conteúdo que foi explorado. Isso foi muito importante para nós e eu agradeço imensamente a todos eles. Isso, com certeza, aumentou a qualidade da nossa publicação. Bom, então vamos lá em relação ao que a gente pensou, como é que a gente ia abordar esse conteúdo. No início, a gente já tinha essa ideia de começar lá pela avaliação nutricional. Agora, nesta obra, a gente tentou antecipar isso, porque a gente pensou o seguinte: quando uma pessoa chega para ser atendida, seja num consultório, num posto de saúde, qual é o princípio de tudo? Então, o princípio de tudo é a triagem desse indivíduo, e depois você começa a trabalhar com isso em relação a anamnese nutricional, e aí você cai na avaliação antropométrica propriamente dita, que no caso dessa obra,
nós dividimos porque para nós foi complicado. Carla e eu chegamos a um ponto que esse capítulo de avaliação antropométrica estava extenso demais, porque nós abordamos primeiro os aspectos gerais e depois a gente sentiu a necessidade de abordar de acordo com indivíduos que se encaixavam em ciclos diferentes da vida. Então, o capítulo virou uma coisa gigantesca. Eu falei, isso aí não vai dar certo. Então, a gente resolveu dividir esse capítulo e nós contamos com a colaboração valiosíssima da professora Maria do Rosário Gondim, na redação desses 2 capítulos, que eu acho que ficou muito bom. A contribuição da nossa Zara, né, da Maria do Rosário, que nós conhecemos como Zara, foi muito boa. Aliás, de todos os colaboradores. Agora, especialmente estes capítulos nos deram muito trabalho, porque eles têm muitos detalhes. E a atualização aí também da bibliografia é muito extensa. Algumas coisas não mudam, por exemplo, o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é antiquíssimo. E até hoje o mundo inteiro usa o índice de massa corporal. Ele é básico. Todo mundo tem que conhecer o que é isso, como interpretar e quais são as limitações. Isso é fundamental. Bom, depois disso, ainda nessa primeira parte, que nós, na verdade, nós separamos em 2 partes o livro. A primeira parte foi a avaliação nutricional do indivíduo, e além dessa questão da triagem, avaliação nutricional, avaliação antropométrica, a gente também resolveu incrementar a parte de avaliação laboratorial, que já existia anteriormente, mas era bem mais tímido. E a gente também foi até uma sugestão interessante da Zara. A gente começou a discutir um conteúdo que está sendo muito falado hoje em dia, que é a questão do diagnóstico e nutrição. Então, é um conteúdo, assim, é um capítulo mais resumido, mas que os leitores podem ter ideia do que significa isso. Bom, aí fechamos essa segunda parte e pensamos, e daí, depois que o indivíduo chegou, ele passa por uma triagem, ele é avaliado, qual seria a segunda etapa? Seria, então, o que a gente colocou aí na parte 2 do livro, que nós intitulamos de necessidades nutricionais e dieta saudável, que também tem tudo a ver com a questão da avaliação do indivíduo. Então, na verdade, as coisas estão muito amarradas, mas elas precisam ter uma sequência. E nessa parte tem um capítulo sobre recomendação, referência nutricional, que é básico para qualquer estudante e qualquer profissional de nutrição e áreas afins. E depois a gente resolveu colocar, essa é uma novidade também, um capítulo sobre gasto energético de enfermos. Eu acho que você, que é da área, pode também, se você quiser, colocar alguma coisa em relação a isso, mas existe uma certa... muitas dúvidas em relação a isso. Então, a gente começou a escafunchar a literatura para a gente ver o que seria de mais prático. Inclusive, teve um momento que eu me lembro muito bem que eu andei questionando você. Eu falei, Ana Tereza, quais seriam as equações mais utilizadas aí para o indivíduo obeso? Utiliza a equação do Instituto de Medicina, isso eu não esqueço. E você foi muito interessante, muito boa nesse aspecto aí para as nossas decisões. Então, esse capítulo, ele é novo, ele não existia antes. E depois tem um capítulo da professora Margarete, que é uma super especialista em qualidade de proteína. É um capítulo muito interessante em relação às proteínas de maneira geral e a avaliação dessas proteínas. E depois a gente tem a avaliação dietética, que já tem na literatura mais recente, nós temos metodologias muito interessantes para avaliar o indivíduo e avaliar grupo.
e, inclusive, são metodologias muito mais complexas do que a gente utilizava há 15 anos atrás. E depois a gente começou a discutir a questão do planejamento em si e análise da dieta para indivíduos saudáveis, porque o foco do livro, na verdade, não é a patologia. A gente discute alguma coisa sobre patologia em avaliação laboratorial e alguns detalhes de alguns capítulos, mas o foco mesmo é o indivíduo saudável. E então a gente fecha com a questão do planejamento e análise de dieta. Então a gente seguiu um caminho que, em geral, estudantes e profissionais fazem, desde o início do atendimento da pessoa até quando é necessário orientar essa pessoa a utilizar um plano alimentar. A nossa ideia, o que norteou os capítulos, a apresentação dos capítulos desse livro, foi isso. Que bom, não sei se a Mara. Carla quer complementar alguma coisa. Isso, Carla. Então, acho que sim, você, né, Carla, que está na prática profissional, que atua ali no dia a dia mesmo, né? Como você vê, assim, que esse livro pode contribuir para esses profissionais que estão ali na linha de frente, no trabalho do dia a dia mesmo, na atuação dele? O livro ele ficou num formato que ele pode ser utilizado para todas as áreas da nutrição, né? Desde a saúde pública, a área clínica. Claro que vai ter determinados pontos em que terá necessidade de aprofundar em alguns detalhes específicos da área, principalmente a área clínica, quando for lidar com as questões específicas de determinadas patologias, né? No entanto, da forma como ele foi pensado, estruturado, nesse trajeto, né, nesse passo a passo, para o profissional utilizar, ele ficou muito prático e muito dinâmico. Por quê? Porque por mais que o profissional nutricionista na saúde pública, por exemplo, não execute em todas as suas ações a triagem, que é mais voltada para atendimento clínico, ali tem determinados momentos que o paciente encamado, por exemplo, em home care, né, em atendimento domiciliar, em que essa triagem poderá ser consultada. Da mesma forma, a questão das avaliações laboratoriais, né? Que o profissional, aquele que não está diretamente ligado em ambulatório, no atendimento em saúde pública, mas que está na gestão, como é o meu caso, ou quem está na parte da secretaria em si, o livro traz respostas também, o livro traz conteúdo para a gente. E também para o nutricionista que está num consultório particular, né? Ele quer ali fazer a utilização da avaliação dietética, entender um pouco mais de como se calcula, como que é o DRI, né? Por mais que as DRIs, né? As recomendações, por mais que eles tenham programa de computador para poder executar o cálculo da dieta, o profissional encontrará ali uma explicação, uma fundamentação de tudo aquilo. E, assim, para estudantes também, é uma riqueza encontrar no mesmo local diversas tabelas para avaliação nutricional, como é o caso das tabelas de crianças e adolescentes da Organização Mundial da Saúde. E, gente, não podemos esquecer da tradicional tabela de medidas caseiras, que era que nós, já desde a época de estudante, a gente não encontrava isso em livro, a gente tinha as tabelas, mas não encontrava em livros. Hoje, talvez os alunos ainda estejam com facilidade por conta dos próprios programas de computador que fazem esse cálculo, mas, assim, ainda temos muito profissionais
como a gente viu aqui, muito comentário de colega que gosta mesmo do material aqui impresso, gosta mesmo de estar olhando aquilo no papel. E assim também tem os profissionais que não gostam de programa para cálculo de dieta, mas gostam de fazer o cálculo manual. Eu, até alguns anos atrás, eu era do cálculo manual, até que as minhas alunas, porque eu acompanho o estágio, mas eu aprendo com o estágio também. Então, as minhas alunas, né, as alunas que passavam por mim, não, Carla, tem esse programinha, tem esse. Então, aí eu comecei, assim, a agilizar um pouco mais o trabalho, mas, assim, nada como a gente saber fazer o cálculo, entender, compreender, né, tudo sobre as recomendações e todas as avaliações que a gente precisa na hora da nossa prática. Né? Então, a gente não pode deixar os programas de computador mecanizar as nossas ações enquanto nutricionista. Podem nos ajudar a agilizar o nosso trabalho, mas ele não pode nos tornar dependentes totalmente deles. E um dia que acaba a energia, um dia que fica sem internet, ou vários dias, que acontecer isso, a gente não pode deixar de conhecer e saber executar. Então, eu vejo esse livro como um potencial, assim, para poder dar acesso a todas as áreas da nutrição, né, todos os profissionais da nutrição, como principalmente aos alunos, né, que vai ajudar eles a enxergarem o todo, da hora que o paciente chega até eles, até o momento em que eles vão fazer toda a prescrição ao paciente. Com certeza, né? Eu gostaria de acrescentar um aspecto que eu Sim. acho muito interessante. É o seguinte, hoje existe um movimento, existem alguns nutricionistas que não concordam com o cálculo de dieta. Eles acham que não é mais necessário cálculo de dieta. Inclusive, isso é abordado também nesse livro. Na verdade, eu acho que cálculo de dieta ele é fundamental para qualquer estudante de nutrição que queira aprender como é que as coisas funcionam em termos de composição de alimentos e porção de alimento e depois, no futuro, para fazer orientação. Para um estudante ou um profissional ter possibilidade de orientar uma pessoa sem um cálculo prévio, um cálculo de dieta prévio, um plano alimentar calculado, ele precisa obrigatoriamente passar por essa fase. Eu não sou contra os profissionais que orientam as pessoas sem calcular dieta. Em geral, são pessoas muito experientes. Mas, para isso, tem que haver um aprendizado prévio. E esse aprendizado, o aprendizado do cálculo da dieta, ele é fundamental para qualquer pessoa que queira depois, no futuro, fazer qualquer tipo de orientação. Desde a época que eu fui professora da nutrição e dietética, eu dizia isso para os alunos. Nós, nutricionistas, somos os únicos que sabemos fazer essa ligação muito interessante em relação à composição do alimento, a porção, o tamanho daquele alimento que a pessoa deve consumir e o que vai satisfazer a pessoa em termos de necessidades nutricionais. A gente sabe que o alimento não é só veículo de nutrientes. Na verdade, a alimentação ela tem vários aspectos, mas é fundamental para qualquer estudante, para qualquer profissional, ter este aprendizado prévio. Sem esse aprendizado, para mim, é pular uma etapa. Por mais que ele depois resolva não calcular mais dieta, mas tudo bem, ele tem que ter esse aprendizado. Essa é a minha opinião. Esse capítulo, inclusive, foi redigido com a ajuda, com o auxílio da professora Cristiane Cominetti, e eu acho que ficou um capítulo muito bom, muito interessante, prático, que a gente coloca questões que os alunos usam no dia a dia, naquele momento básico que o aluno começa a aprender a calcular dieta.
É verdade, Mara. Então, assim, a gente, né, com isso a gente viu tanto o quão importante será esse livro para a nossa atuação, para o nosso dia a dia dos profissionais. E realmente a gente sempre diz isso para os nossos estudantes, né? Não adianta a gente, a prescrição dietética, o cálculo da dieta é uma coisa nossa, e que a gente tem que dominar isso muito bem. E quando a gente pega uma coisa pronta, ali um programa só, e já joga os dados, sem fazer aquela análise criteriosa, a possibilidade de ter erros é muito grande, né? Então, a gente precisa de aprender mesmo isso, nossos estudantes têm que ter isso em mente, que eles precisam dominar muito bem todas essas ferramentas, né? Eu vejo aqui, nesse livro, tem contribuição de vários ex-alunos, inclusive nós que hoje estão na docência, né? A gente viu a participação do Alisson, ele está até aqui na live conosco, Ana Paula, né? Tem isso. Então, assim, tem, né, outros estudantes, outros professores da FANUT também, né? Então, assim, a gente observa que a participação dos colaboradores realmente foi nas suas áreas, nas suas expertise, né, naquilo que mais estudam. Então, realmente o livro está, né, bastante interessante, bem atualizado. Tem uma pergunta aqui que a Jordana é aluna nossa, ela é bastante participativa também. Ela pergunta para vocês assim: como foi pensar em lançar um livro no atual contexto, levando em consideração que estamos tendo certos empecilhos e até falta de financiamento, né, desfinanciamento de obras literárias no Brasil? Vocês enfrentaram alguma dificuldade nesse sentido, né? Como que foi pensar nesse livro, nesse contexto que vivemos hoje? Olha, publicar um livro, o desafio já começa desde a questão da redação até tornar um livro realmente viável. É tudo desafiante. É complicado porque no Brasil a gente está passando por uma situação que as editoras, algumas editoras estão com muitas dificuldades de se manter no mercado e nem todos os editores querem, eles estão ficando muito seletivos em relação à publicação das obras. E isso, para nós, no início, eu fiquei muito preocupada com isso. E agora piorou, porque com essa pandemia, as coisas que ficaram mais difíceis ainda, né? Mas, enfim, eu acho que um aspecto importante é o seguinte: primeiro, os autores procurarem editoras que se interessem por livros acadêmicos. Segundo, no nosso caso, a gente já tinha um histórico de publicação de livros que deram certo, que fizeram sucesso, que as pessoas gostaram e pediram mais edições. Isso fala ao nosso favor, né? Isso contribui para também, de certa forma, para que a gente consiga editar uma obra desse porte. Mas, de qualquer forma, é desafiante, é complicado, porque o momento econômico que a gente está vivendo é muito difícil. Livro não é prioridade. Prioridade do indivíduo se alimentar e sobreviver, né? Então, livro não é prioridade. Mas eu sempre, desde quando eu me entendo por gente, eu adoro livro. Então, para mim, essa questão das pessoas, de certa forma, algumas pessoas também meio que desprezam o livro. A Carla até comentou a questão do livro em papel. Eu adoro livro em papel. Eu nunca vou deixar de gostar do livro em papel, porque é uma experiência prazerosa demais você folhear um livro, você sentir o cheiro do livro, você procurar informações num objeto físico ali na sua frente. Isso, para mim, não tem preço. Isso é muito interessante, muito bom. E a gente continua apostando nisso. Por mais que as dificuldades sejam imensas, essa obra tem um ponto muito positivo, que é a questão da praticidade.
ao invés de você pegar um conteúdo, pelo menos na questão básica, um conteúdo aqui e ali, e tentar buscar aquilo, mesmo em relação a conteúdos em internet, às vezes a maior parte das vezes eles são fragmentados, né? Então pega ali, pega aqui, tá. Então, este também eu acho que é uma vantagem enorme dessa publicação. Então, a gente, com certeza, nós passamos por momentos difíceis, complicados. Eu falei, meu Deus, e agora, será que a gente consegue publicar? Mas ainda bem que a gente chegou num momento que tudo deu certo. E eu espero agora que as pessoas gostem, que apreciem a obra, porque o meu maior desejo é que esta publicação seja útil e que traga alguma contribuição à área de maneira geral, né? Isso, para nós, eu acho que é o grande legado da obra. Eu queria aproveitar, Ana Teresa, e só voltar um pouquinho, para eu não fazer injustiça nenhuma, eu preciso comentar que existem duas colaboradoras desse livro que não são daqui de Goiânia. Nós temos a Andréa Fraga Guimarães, que é da Universidade de São Camilo, que foi nossa parceira no capítulo de diagnóstico de nutrição, e a Cristina Martins também, que foi nossa parceira nesse mesmo capítulo. A Andréa é de São Paulo e a Cristina Martins é do Paraná. E, inclusive, a Andréa tem experiência, uma boa experiência sobre o assunto, ela já dá aula sobre esse assunto, então foi muito importante essa colaboração dela. E também para nós duas, para a Andréa e para mim, foi essencial a contribuição da Cristina Martins, porque a Cristina, na verdade, ela é a representante oficial junto à Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos em relação a esse assunto. Então, para nós foi muito, muito bom, muito interessante e muito produtivo. E eu não poderia deixar de falar dessas duas contribuições maravilhosas. Outra contribuição também que eu não posso deixar para trás é a contribuição da Yara Lúcia Marques Maia, que é a bioquímica e professora da Unip, da UCG. Ela nos auxiliou muito no capítulo 5 de avaliação laboratorial. Ela deu ideias excelentes, porque esse capítulo estava embolado, a gente já tinha escrito, ele estava meio embolado, eu não estava gostando daquela coisa, daquela sequência, e a gente estava meio sem norte, e a Yara foi fundamental, inclusive o capítulo também que você participa, e a professora Flávia, que eu agradeço muito as contribuições, inclusive também das alunas que a Flávia orientou, a Marcela e a Naira. Então, para nós foi muito importante. Também é um capítulo da colaboração do Alice Vilela e da Ana Paula Bento. Então, essas contribuições foram muito valiosas para elevar a qualidade da obra. A gente sempre pensa assim, quando a gente quer reeditar uma publicação, melhorar a qualidade. Eu acho que a gente tem que se concentrar e focar no aspecto da qualidade. Primeiro, vai ser útil. Depois, é baseado em ciência de boa qualidade, porque tem umas ciências para nós por aí muito rasteira. Então, é baseada em ciência que é reconhecida, de boa qualidade. Isso vai ter alguma contribuição para a área. Então, esses foram os nossos nortes e os nossos colaboradores nos ajudaram muito nisso. Eu preciso também enfatizar a importância aí da colaboração da professora Cristiane na avaliação dietética de grupos. Tem um capítulo só de avaliação dietética, e essa parte de avaliação dietética de grupos foi muito importante, lógico, em todo o capítulo, mas de forma
específica, eu ressalto a parte de avaliação dietética de grupo, que a professora Cristiane, ela discorreu muito bem essa parte. E para nós isso foi muito importante. Que ótimo, Mara, Carla. Bom, nós estamos, assim, entrando nos nossos minutinhos finais, né? Então, eu até passo a palavra para a Carla fazer suas considerações finais, depois a professora Mara, para a gente fazer o encerramento. A gente nem viu a hora passar, né? Muito rápido mesmo, mas já estamos já nos finalmente. O meu áudio tá bom? Eu tive que colocar o fone para melhorar, tá bom? Tá dando para me ouvir? Dá para ouvir. Tá. Então, eu quero agradecer imensamente todas as pessoas que estão aqui conosco nessa live de lançamento, porque em tempos de pandemia, fazer um lançamento de um livro é um grande desafio, né? Eu e a Mara ficamos assim, e aí, lançamento? Como faremos um lançamento? Foi aí, né, que surgiu o convite da UFG e oportunizou isso para a gente como mando figurino atual da pandemia, online. Então, agradeço, né, a UFG mais uma vez, e todas as pessoas que estão aqui, eu li todas as mensagens que foram sendo colocadas aqui na tela, de professores, de colegas de trabalho, de alunos, de todos aqueles que parabenizaram, né, que estão confiando nessa obra, alguns que já adquiriram a obra. Então eu quero agradecer imensamente assim pela confiança de vocês e dizer que vocês não vão se arrepender tendo essa obra como um material de consulta para vocês. Eu espero que, como bem disse a Mara, que seja útil, que seja muito válido para o trabalho, né, a aplicação na prática profissional de todos. Então, quero mais uma vez agradecer também a professora Mara por essa nossa caminhada aí juntas. E todos os colaboradores também, né? Por mais que a Mara, que teve mais contato com eles, juntas ali, juntos todos, né, estávamos nessa obra. Então, quero agradecer também imensamente eles por toda a contribuição. Bom, Mara, considerações finais. Eu gostaria de agradecer imensamente todo o interesse, primeiro da FANUT, a minha casa, foi minha casa por tantos anos, pelo interesse, pelo apoio, isso é muito importante para nós. E realmente, Ana Tereza, eu ainda não sosseguei ainda, porque eu podia ter falado, chega, mas esse livro realmente foi um desafio para mim. Quem sabe agora eu vou ficar mais tranquila. Mas, enfim, agradeço aí a todos da FANUT pelo interesse, tem sido muito bom para nós. A todos os estudantes, aos meus ex-alunos, que têm enviado mensagens muito carinhosas, elogiosas, e eu fico muito emocionada com isso, porque é muito bom ser reconhecido, o trabalho da gente ser reconhecido pelos nossos ex-alunos. Isso, para mim, não tem preço. É muito, muito emocionante, muito bom. E, mais uma vez, agradecer a todos os nossos colaboradores, agradecer também a professora Semíramis Martins Álvares Domene, que se dispôs a fazer um prefácio muito bom, que eu acho que é uma apresentação e tanto da nossa publicação. A professora Semíramis, ela é professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ela é uma pessoa muito conhecida na área. Ela trabalha nessa área de saúde coletiva e ela é muito respeitada e conhecida nessa área. Então, muito nos honrou o prefácio da professora Semíramis. E, inclusive, ela já conhecia a nossa obra anterior, e ela sempre foi uma entusiasta desse tipo de publicação. Então, eu agradeço de coração aí o prefácio e apresentação da obra por parte da professora Semíramis.
Muito obrigada a todos vocês, a todo carinho, muito obrigada à minha família também pelo apoio. Obrigada mais uma vez, Carla, você foi muito paciente para trabalhar comigo e muito educada, muito dedicada. A Carla é uma pessoa absurdamente dedicada, então isso tem que ser louvado. E está sendo muito bom, eu estou muito surpresa com a repercussão. De verdade isso, estou extremamente surpresa com a repercussão e agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigada. Olha só, algumas pessoas estão perguntando sobre a aquisição do livro, né? Como pode ser a aquisição do livro? Estão me ouvindo? Agora sim. Então, algumas pessoas estão perguntando como adquirir o livro, né? Para quem mora fora de Goiânia, nós podemos passar o link. Podemos passar aqui, Mara? O link a Karine disponibiliza para a gente? Eu não sei, aí tem que ver com a universidade, se isso é possível, né, Ana Tereza? Como é que é, Ana Tereza? Na verdade, a gente pode depois disponibilizar o link na nossa página ou divulgar nas nossas redes sociais, né, o link de como, né, pode adquirir. E também, né, acho que todos têm um e-mail de vocês também, né, qualquer coisa pode entrar em contato via e-mail, né, que a gente com certeza vai ajudar nesse processo. O e-mail ficou na página da FANUT, não ficou? Isso, ficou. Também. É só consultar lá que tem um acesso. É preciso dizer também que alguns colaboradores, aliás, todos os colaboradores, se assim o desejar, eles podem comercializar o livro. Eu questionei todos os colaboradores se tinham interesse. Aqueles que nós apresentamos o e-mail são os colaboradores que têm interesse em comercializar o livro. Obviamente, Carla e eu, e alguns colaboradores, inclusive Ana Tereza, Cristiane, a professora Iara, lá da Unip, a gente tem disponibilidade e interesse em comercializar a obra, basta que entre em contato conosco. E para quem mora fora, existe um link, quem mora em outra cidade, outro estado, existe um link que é possível fazer a aquisição do livro de forma mais fácil, né, mais prática. Direto da editora, esse link, né? O link é direto na editora. E para quem está em Goiânia, tem mais uma pergunta aqui. Então, para quem está em Goiânia, entra no site da FANUT ou no Instagram da FANUT, onde tem lá o post do livro. Embaixo tem a descrição dos e-mails das pessoas que estão comercializando, que são os autores e colaboradores que estão comercializando. Desculpa, eu não posso esquecer também a professora Margarete também tem interesse em comercializar e também está comercializando a obra. Bom, então, gente, como devido ao avançar da hora, né, eu gostaria, assim, imensamente de agradecer a professora Mara, a Carla, por estar aqui nesse momento, né, e, assim, como a gente não pôde organizar, né, um lançamento presencial devido às circunstâncias do momento, eu acho que a live foi suficiente, acho que alcançou nosso objetivo, e a FANUT está muito feliz com isso, a gente até comentou com um grupo de professores técnicos da FANUT, que também seria uma forma de homenagear a professora Mara, né, que aposentou tem pouco tempo, mas que teve uma contribuição enorme à faculdade, com a formatura, né, com a formação de vários profissionais nutricionistas que estão aí. Então, a gente só tem a agradecer. Agradecer a todos os colaboradores, muitos estão aqui assistindo, acompanhando a live. E eu também gostaria de aproveitar o momento e agradecer ao FG por ter mais uma vez, né, nos ter proporcionado esse momento aqui, ao professor Pablo, da Reitoria Digital,
o Wesley, que é nosso parceirão aqui na assessoria técnica, que está atrás dos bastidores, que nos ajudou a fazer com que esse momento acontecesse. Então, assim, muito obrigada a todos por estarem aqui, por nos acompanharem. Continue nos acompanhando, né? Se inscrevam no YouTube oficial da UFG, no da FANUT, siga as redes sociais da FANUT, que nós estamos sempre postando informações interessantes, novidades, né? Mostrando um pouco do que é a Faculdade de Nutrição da UFG. E, como sempre, nossas portas estão abertas, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Obrigado, todos tenham uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.